Interessante observar que esses dois pilares o Senhor concedeu a todos os crentes. O Senhor concedeu os dois pilares que nos ajudam a viver sem medo. O Senhor concedeu esses dois pilares, construiu esses dois pilares para todos os crentes. Os crentes muitas vezes esquecem esses dois pilares e por isso ficam com medo. Os crentes muitas vezes não são instruídos acerca da existência desses dois pilares e por isso vivem com medo. Mas todo crente, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos, todo crente tem o pilar do livramento. Ele foi colocado num lugar espaçoso. E todo crente tem o pilar da presença de Deus contínua e irrevogável com ele. Todo crente. Se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão em Romanos 8, versículo 1. É bom que os irmãos se lembrem disso. Vejam que maravilhoso, vejam que lugar espaçoso nós encontramos aqui em Romanos 8. Vejam Romanos 8, 1. É o lugar espaçoso em que Deus nos colocou. Vejam, nós antes estávamos apertados numa masmorra de condenação. Nós antes estávamos oprimidos ali dentro de uma masmorra estreita de condenação, de culpa, de um futuro terrível a nos esperar. Mas vejam o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou, nos tirou da masmorra da condenação, nos colocou num lugar espaçoso. Não há condenação nenhuma para os que são crentes. Ele colocou, Ele me deu, Ele construiu para mim o pilar do livramento. Eu não tenho que ter medo. Ele me livrou. Ele me colocou num lugar espaçoso. Vejam, observem também Tito, a carta de Paulo a Tito. Vejam o que diz. Tito 3. Tito 3, 4 a 7. Vejam que passagem interessante, maravilhosa essa, rica demais. Tito 3, de 4 a 7, diz assim. Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele termina o versículo 5 dizendo, Ele nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Estávamos perdidos, estávamos em aperto, estávamos em aflição. Ele nos salvou quando o Espírito Santo nos regenerou, nos lavou e nos renovou. Versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É pela fé nele que nós obtemos isso. 7, a fim de que, justificados por graça, ou seja, perdoados pela graça de Deus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Eu não tinha esperança nenhuma antes. Eu vivia com medo da morte. Eu vivia com medo do futuro. Eu estava sujeito a todos os temores que avassalam o coração dos homens sem Deus. Mas Ele me concedeu da sua salvação, do seu perdão e da sua esperança. Ele me colocou num lugar espaçoso. Não tenho mais medo. Ele me deu o pilar do livramento, o pilar do lugar espaçoso. Eu posso seguir sem medo. Vejam 1 João 5,13. Compartilhei esse texto com irmãos nessa semana. Fui visitar um casal aqui que tem visitado a nossa igreja e compartilhei esse texto com eles. 1 João 5,13. Vejam o livramento do medo aqui. Vejam o que diz 1 João 5,13. É um versículo tão simples, mas é um versículo espaçoso. É o versículo do lugar espaçoso. Veja o que diz. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. É uma certeza, é uma convicção. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que
tendes a vida eterna. A vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus, vocês que creem no Filho de Deus, vocês têm a vida eterna, vocês não têm que ter medo de nada, vocês têm a vida eterna. Deus colocou vocês num lugar espaçoso, num lugar de esperança, de alívio e de livramento. Deus deu isso a vocês. Vocês têm a coluna, vocês têm uma das colunas sobre as quais vocês podem construir uma vida sem medo, livramento, lugar espaçoso, alívio. O Senhor nos concedeu isso.